pela incorporação de forma automática, natural, dos artefatos plásticos na nossa vida. Sim. Né? Eu tenho um exemplo muito claro. Eu estive conversando com os alunos e o questionamento que ele me fez foi: mas professor, como é que a gente vai tomar um líquido num copo que tem gelo sem usar um canudo? Como se isso fosse uma grande dificuldade. Exatamente. Como se isso já não tivesse acontecido no passado. Exatamente. E essa foi a resposta que eu passei para ele. Na minha infância, nós não tínhamos o hábito de tomar qualquer líquido que necessitasse de um canudo. Então, esse é um pequeno exemplo que demonstra como determinados hábitos vão sendo incorporados à nossa vida e de forma natural, sem que a gente tenha a percepção de que esse hábito ele possa ser prejudicial em alguma faceta da sociedade. Eu acho que as pessoas acabam absorvendo aquela facilidade ou aquele conforto e acabam achando que é indispensável, que é necessário. Algo que vira rotina. Vira rotina. Eu dou um exemplo. Nos restaurantes, vários restaurantes, muitos já não fornecem automaticamente o canudo. E menos da metade das pessoas acabam pedindo o canudo. Porque eles sabem que você vai pedir um suco de laranja, você precisa do canudo. Você vai tomar uma caipirinha, você precisa do canudo? Não, eu preciso. Não, pode dar mais conforto. Uhum. E aí pode ter o canudo com outro material, não necessariamente o plástico. Alguns restaurantes aqui em Fortaleza hoje já oferecem o de papel. Aliás, já disponibilizam o de papel. E as pessoas têm que ter essa mudança de hábito. Eu tenho conversado com alguns amigos, estou até o chato entre os amigos, mas às vezes eu vejo alguma foto e tudo, logicamente que eu não coloco em constrangimento coletivo, mas eu mando uma mensagenzinha no privado, no individual. E esse canudo? Para que esse canudo? Aí eles são, é a força do hábito. Realmente eu nem preciso. Mas todo mundo tem, por um lado, essa consciência, né? Mas há essa consciência. As pessoas estão preocupadas, principalmente quando vêm. Quando vem alguns números, eu dou um número bem simples. Aqui em Fortaleza nós somos 2.600.000 habitantes, para arredondar e facilitar o cálculo. 2 canudos, no mínimo, que a gente usa por semana, e não é só isso, é bem mais, mas eu coloco 2, 52 semanas dariam 104 canudos, vezes 2.600.000 habitantes. Quantos canudos a gente não deixaria de usar? Em torno de 260 milhões, se meu cálculo aí não estiver errado. 2.600 vezes 100, arredondando, daria 260 milhões de canudos. Não é isso? Então, assim, a gente só Fortaleza pode dar uma contribuição de menos 260 milhões de canudos, e 90% desses canudos estão indo para o mar, para os oceanos. E isso tem gerado um impacto muito negativo no ecossistema e na fauna marinha, principalmente a de pequeno e médio porte. Sim. E tem um detalhe, Karine, que é importante que os ouvintes também, os telespectadores, fiquem atentos. Quando esse plástico ele vai se decompor, esse canudo vai se decompondo, vai se transformar em microplásticos. E esse microplástico ele vai entrar na cadeia alimentar daquele animal. E aquele animal depois vai entrar na cadeia alimentar da gente, né, professor? Sim. E aí nós estamos também nos intoxicando em relação a essa questão do plástico. É importante, você quer salvar as tartarugas, você quer salvar alguns peixes? Não. Eu quero mudar a consciência, a concepção. Não é somente isso, né? E vai chegar na cadeia alimentar de nós, seres humanos. Então a preocupação é muito grande. Quem não viu já relatos de que a baleia morreu com 60 quilos, 70 quilos de plástico no seu organismo? Quem não viu o golfinho que morreu por conta daquele arredondado da tampa de plástico, né? que não permitiu que ele se alimentasse, ou que ele tivesse Sem fotos de aves, que na internet você vê com muita frequência, né? Várias situações do plástico no modo geral. E o canudo é um grande vilão hoje no momento. Proibir não é simpático, mas hoje reputo que seja necessário. Para exatamente se pensar. E, vereador, quando o senhor pensou e iniciou todo o planejamento estratégico para esse debate, para o assunto começar a ser tratado aqui na casa, o senhor com certeza buscou apoiadores. E eu acredito que pessoas de pronto se prontificaram, instituições, associações, órgãos. Fala um pouco para a gente como foi esse início. Nós dialogamos com o setor docente, discente, né? Tanto com os professores, com a academia de um modo geral, quanto com alunos, com movimentos sociais da área de meio ambiente. Foi nesse momento que já iniciou o professor? Chegamos na audiência pública, na articulação que nós realizamos recentemente. Chegamos ao professor Leocádio também, tentou a visita da nossa equipe
da universidade, divulgando entre os alunos, com os professores, batendo em algumas portas e pedindo licença, mas já entrando, né? Licença, mas já estava com a metade do corpo dentro, porque eu acho que a gente precisa fazer essa divulgação. Verdade. E também nós estudamos algumas situações de outras capitais, de outras cidades, com situações similares. E quando começamos a iniciar a estudar, né, iniciamos esse estudo, começamos a ver também que alguns cenários bucólicos, como Jericoacoara e Fernando de Noronha, também começaram a tomar essa decisão. Então nós precisamos, e não vamos parar só nos canudos. O plástico é um grande vilão. Tem um dado que mostra que o plástico existe há 110, 115 anos, mas nos últimos 20 anos, a metade do plástico usado foi nesse período. Ou seja, há uma tendência de aumento. Então nós precisamos mudar tanto a matriz de produção quanto a matriz de consumo e conscientizando as pessoas da importância dessa mudança, do porquê e das consequências e apresentando causas alternativas, né? Ações alternativas para a utilização do plástico. Então esse é o nosso principal objetivo e os estudos vão continuar. Quando avançar e finalizar o processo do canudo, pode esperar que o vereador Iraguaçu Filho vai apresentar até alguns projetos relacionados a alguns outros materiais de confecção com plástico. A gente percebe, vereador, com o final da fala do professor, com o final da fala do vereador Iraguaçu, que não dá para parar de forma alguma, né? Porque material plástico fabricado, né, através do plástico, é só o que tem. A gente tem copo, a gente tem sacola, a gente tem as tampinhas e por aí vai. Talher tem várias coisas. Assim, espera-se que daqui para frente, esse pontapé do canudo, a gente não precise de uma batalha para cada produto desse, mas que no modo geral a gente comece a trabalhar em conjunto, né? O mundo inteiro ele está despertando para a necessidade de reduzir a produção e o consumo de plástico. Na realidade, o plástico, como o vereador bem explicou, ele explodiu no mundo inteiro em função de um grande atrativo, que é o baixo custo de produção. Aliado a isso, uma funcionalidade que é muito interessante, que é a leveza. Qualquer objeto de madeira ou de ferro, ele é incomparavelmente mais pesado se esse objeto for produzido em plástico, além de ter um custo inferior. Então, isso gerou um atrativo que fez com que a produção do plástico explodisse no mundo inteiro. Sem se pensar no futuro e nas consequências. Exatamente. Né? Foi uma mudança que o mundo foi incorporando sem perceber os efeitos a longo prazo. E agora esses efeitos, eles já se transformaram em consequências muito complicadas para o ambiente e para a sociedade. O volume plástico que a gente encontra hoje no mar, principalmente na situação do plástico no meio ambiente, tem se tornado um problema sério, porque à medida que ele é produzido em baixo custo, num grande volume, ele ainda não tem um volume significativo de processo de reciclagem e de remanufatura. Então, é um tipo de artefato que ele vai se acumulando à medida que é descartado, com um índice muito baixo de reciclagem, e que isso vem mostrando, a sociedade vem percebendo aos poucos o efeito do acúmulo desse resíduo no meio ambiente. E a informação sobre o acúmulo, todo mundo isso já sabe, porque muito se começou dentro dos supermercados em tentar se combater a sacola de plástico, que se falava do tempo que ela levava para poder, né, se realmente se desfazer e o que essa consequência trazia. Então a gente já tem consciência disso aí, isso é fato. A gente vai dar uma paradinha porque a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já o programa Direito está de volta